mim pra falar pra ele, você não tem 2 culhões e queria de novo que ele ficasse calado. Não, eu falei pra ele. Ele falou assim, eu quebro vocês todos no meio. E lá em cima? E antes desse quebra-pau, lá em cima na divisão dos quartos na quinta-feira, que ele falou... Pois é, gente, bate-boca aí, né, entre Domini, Adriana, contra Carol e Radamés. Teve bate-boca também com relação a Silvia, né, e o André chamarem aí o Eike e a Nath, né, para a dinâmica do Power hoje. A Rai também, né, se descontrolou aí contra a Nath e Eike, mas deu bom para eles, viu, gente? A gente vai chegar aí, né, até onde essa situação foi favorável aí para a Nath e para o Eike. Mas a gente vai falar aí, né, um pouquinho sobre o que aconteceu no Power Couple. Então foi assim, a Silvia e o André logo de cara, né, eles chamaram ali a Nath e o Eike, disseram, né, que eles não sabonetaram de forma alguma em nenhum momento do jogo e que na última votação eles não votaram na crise no Cadu por conta do jogo e da aproximação que eles tiveram nesses últimos dias. E aí o Eike não concordou, falou assim que realmente não sentia que Cris e Cadu eram mais próximos aí, né, da Silvia e do André, como eles eram, mas que eles entendem que ali é um jogo que vai ter, né, a questão de um votar no outro agora, porém ele se decepcionou pensando que a Silvia agiria dessa forma. A Silvia também, né, rebate ali o que o Eike diz, que ela fala assim que ela ficou por vários momentos, vários dias ali no sofá e ela ficou caladinha, ela aguentou tudo de boas e faz parte do jogo, é sobre isso. O André falou que não é porque eles votaram no Eike e na Nath, eles queriam que esse casal saísse, sim, a Ana e o Anthony, porque eles perturbavam ele o dia inteiro, assim como fazia também a Fran, né? Que a Fran também provocava ele o dia inteiro e que ele ficou muito feliz pela volta da Nath do Eike, mas que agora eles estão no jogo e aí sim eles têm que votar e têm que dar ali a opinião deles e ver também a coerência do jogo. Aí o Eike falou, né, que a Silvia também dá bom dia cheia de marrinha agora, que antes a Silvia não fazia isso, e aí a Silvia falou que realmente ela não é marrenta, ela não faz marrinha, mas que a Nath passa de narizinho em pé ali, né, toda marrudinha com ela também. E aí o André falou assim, pô, vocês quando estavam em 9, vocês não votavam entre si, não é verdade? Então, agora a gente está em 5 e a gente vai votar sim. Aí a Silvia disse, somos um grupo assumido e declarado e sempre foi só nós 3 aqui do sofá. Pois é, gente, olha só, né, a Silvia aí mandou o papo reto com relação aí às críticas, né, do Eike. E depois teve a treta, né, entre Radamés, Carol, Domini e Adriana, eles chamaram, né, o Domini e a Adriana. A Carol não ia falar muita coisa, deu para perceber que a Carol simplesmente falou que não ia sabonetar, que trouxeram eles para a dinâmica hoje, que realmente, né, depois de tudo que aconteceu, teve recorrências, mas que era uma coisa, né, que eles já haviam conversado. Aí o Radamés entrou ali no assunto e falou assim, olha, você, Adriana, está totalmente equivocada quando você fala que as atitudes da Carol são injustificáveis. Aí a Carol falou assim, a gente teve as atitudes, porém, que não foram iguais às do Domini. A gente sempre teve nosso embate, mas nunca fugiu do controle. E vocês eram um casal que a gente tinha uma consideração, um carinho, e a gente imaginava que iríamos até a final com vocês. Aí o Rada também conclui. Bom, só abrindo aqui uma observação e pontuando, a Nath reclamou que a Carol não foi falar com ela quando houve o episódio da calcinha, mas ela também não veio falar com a Carol quando houve esse episódio do Domini. Aí o Eike falou assim, não, tá tudo bem, tá certo, tá tudo certo. Aí a Adriana falou assim, eu não quis dizer que as atitudes que o Domini teve com ela foi injustificável e que isso era justificável, ele ter aquela atitude. E outra coisa também, hoje, até hoje, ele tem vergonha, ele chora. Eu conheço meu marido e eu sei, sabe, que ele sentiu muito pelo que ele fez. E realmente, quando ele foi pedir desculpas para Carol, eu percebi que vocês fizeram deboche.
Aí a Carol e o Radamés falaram assim, não, nós não debochamos, não. Aí a Adriana fala que o Domini é orgulhoso, que ele ficou 1 ano sem falar com a filha dele e foi pedir desculpas agora, na sexta-feira passada. E aí ela pegou e falou assim, cara, e pra você, Carol, ele pensou aí 3 dias e foi te pedir desculpas. E realmente ele chorou. Aqui deixa ele muito sensível. A sensibilidade dele aumentou. E ele é verdadeiro. Se ele pediu desculpas, eu tenho certeza que é de verdade, porque eu confio e eu conheço meu marido. Aí ela pegou e falou assim, você vai tomar suas prioridades, as suas providências lá fora? Ok, super concordo. Mas isso não é motivo e nem dá direito de dizer que ele não se sente envergonhado. E ele pediu desculpas. Isso não invalida, né, gente? Há desculpas do Domini. Acredito que foi isso que a Adriana quis dizer. E aí ela falou assim, a Carol, né? Em nenhum momento a gente debochou. E eu percebi, tá, analisando, que ele pediu desculpas com medo da movimentação do Ministério Público lá fora, porque ele falou assim que isso poderia estar acontecendo, uma intervenção do Ministério Público, e aí ele foi pedir desculpas, não pelo que havia acontecido comigo, que ele havia falado para mim, e sim com medo do que estava acontecendo lá fora. Mas parabéns, viu, Domini? Você tirou a barba, não tá mais com a cara de Domini mal, agora você tá com cara de Domini bonzinho. Eu recebi aquelas falas pesadas de graça, e isso não justifica. Aí ela disse também, né, que a Adriana distorce as coisas, que ela tá percebendo que a Adriana faz as coisas na maldade, e que ela não via isso antes. Aí o Domini pegou, gente, falou que ele jura, né, jura pelos filhos dele, que ele não estava preocupado com o que estava acontecendo aqui fora, que ele não tem medo de nada, e ele falou assim, que a Carol está com a percepção errada. E a Carol, um adendo aí, disse que ele deu motivo para ela ter essa percepção sobre ele. E a Carol falou assim que não muda, que o fato dele ter pedido desculpas não muda nada. Aí a Adriana falou assim, pô, o cara é criticado, provocado, pressionado, apontado, e você não queria que ele se alterasse? Gente, aí o Domini, né, ficou ali olhando a Adriana defender ele, e a Carol falou assim, mas isso não justifica, porque teve atos recorrentes, ele falou que ia rasgar uma pessoa ao meio, queria fazer isso, que ele resolvia as coisas no boxe, e aí isso não é certo. Gente, pois é. E a Adriana ali defendendo, falando que a Carol, né, manipula, e depois a Carol falou assim, não, mas você tá pensando que a gente não ouvia dentro do quarto? E outra coisa também que ele falou do meu corpo, que ele falou assim, que o Radamés tinha que ter largou a mulher dele, a bonzuda da mulher dele para ficar comigo, isso, aquilo outro, falou da minha aparência, isso me magoou, me machucou, que não sei o quê. Gente, é bem complicado, né? Não adianta. A Adriana vai defender até o fim, né? Não tem outro jeito, não tem outra narrativa, outro argumento, vai ser sempre isso. E é o que a Carol tá falando, né? Ela vai aí correr atrás do que aconteceu, né? Que não é justo, não é certo, não é bonito, né, gente? O que aconteceu naquela noite, mas a Carola tá no direito dela, assim como a gente vê ali por um outro lado, né? A Adriana, gente, desesperadamente tentando aí, né, passar pano e dizer que o Domini, né, agora tá arrependidinho, né, tá chateadinho, vive pelos cantos chorando aí por conta disso. Eu quero saber a opinião de vocês. Aí, por fim, né, teve o bate-boca entre a Nath, Eike, Rayane e Vitor Percoraro. A Ray chegou lá com, porque eu tenho amizade por vocês, eu gosto de vocês, eu votaria em vocês em último caso, mas o jogo, né, pediu que a gente tivesse tomado uma atitude na semana passada, então assim, né, a gente acabou se aproximando de outras pessoas, e hoje a gente tá no lado diferente do jogo, lados opostos. Aí o Eike falou assim, não, tudo bem, eu respeito, mas você errou quando você me chamou para combinar voto, para dizer que não era para a gente se votar. E aí você vem nessa última votação e vota na gente. Aí,
gente, eles começaram a ficar nervosos ali, né, com essa questão dos votos aqui, ó. E a Rayane, gente, ela perdeu a estribeira, né? Ela ficou nervosa a um tal ponto que ela tava chamando toda hora o Erika de irmão. Não é, irmão? Então, quando a gente se identifica, irmão, que não sei o quê. E aí deu para perceber que ela ficou bastante irritada quando o Eike falou que eles mudaram, eles falaram que ia mudar para agradar o público, que até mesmo o Vitor usou essas falas, né? Nós somos marionete na mão do público. Então, quando a gente vê que o público não está gostando de tal situação, a gente tem que mudar. Aí a Rai falou assim: o Vitor quis dizer que a gente tem que mudar, que a gente tem, mas a gente não mudou. Aí o Eike falou assim: não, mudaram sim, porque vocês foram para o outro lado. Aí o Vitor falou que o Eike é arrogante, prepotente e que ele vive de narizinho empinado. Aí ele falou assim: ninguém é idiota aqui não, você mudou o Eike também, porque você viu todo mundo do seu grupão saindo, você é arrogante, você é um moleque, você é prepotente. Aí o Eike falou assim: você que jogou como moleque, você que é um moleque, você joga como moleque. E aí a Rai falou assim: não, a gente só achou que poderíamos nos juntar, e isso foi quebrado, e agora a gente tá de outro lado, irmão, qual o problema? Ai, gente, mas ela gritou, viu? Gritou e falou. E por fim, né, como eles apontaram aí o Eike e a Nath por mais de vezes, né, acho que foram uns três apontamentos aí, eles ficaram com a esfera do poder e parece que ganharam R$3.000, tá? Se eu não estou enganada, eles ainda ganharam dinheiro, porque assim, todos os casais abriram seus envelopes, né? E aí tinham valores em alguns, outros não, como sempre acontece. E aí entrou a Rafa e o Felipe ali né, na gravação falando: olha, o casal, vocês estão, todos os casais abriram, né, os envelopes, e cadê o casal com a esfera do poder? Eita, sabe como vamos definir? Assim, o casal que teve mais apontamentos, né, ou seja, que teve ali o maior número de cocos, né, é o casal que vai ficar com a esfera. E aí o Eike, gente, comemorou pra caramba, gritou, fez uma festa ali por conta de ficar aí com as preciosas, né, esferas do poder esta semana. Mas isso também causou ali, né, um atrito entre o povo, né, do sofá. Os 5 casais aí, né, que estão unidos por um só objetivo, chegar na final. Mas só um vai ganhar. E aí, o que aconteceu? A Carol já começou a falar mal ali da Silvia, falou que a Silvia tá falando que, porque a gente não concorda com isso, a gente não concorda com aquilo, a gente não concorda com aquilo. O outro também falou mal ali da Rai, né, para Thalira, que a Rayane falou que tá recalculando, que ela e o Eike eram amigos, muito amigos, isso, aquilo, outro. Isso aí tá causando uma indisposição na Carol e na Thalira. Só que a Carol falou que ia falar na cara da Silvia e o Radamés pediu para não falar por conta da indisposição, que senão vai ficar um fale, um argumento, mas termina o Radamés dizendo que não concorda com o fato da Silvia, né, sempre dizer que ela não tem nada a ver com as situações que os casais que eles andam provocam ali na casa. Tira o corpo fora, na verdade, né? E a Silvia, o Eike até falou, né, que a Silvia disse que não ia deixar de comer a comida deles por conta que outros casais não queriam comer, que eles não são assim. E aí isso pegou, né, gente? Isso pegou. Mas conta para mim qual é o ponto de vista de vocês, qual é a opinião de vocês com relação a tudo isso. Se vocês gostaram, né, que Eike e Nath aí ficaram com as esferas do poder, não esquece daquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.